Olá, eu sou o Rafael, esse é meu brother Sidmar e sejam bem-vindos à Caixa dos Brothers. Se você está chegando a esse vídeo, provavelmente está tentando buscar ajuda psicológica pela primeira vez ou já tentou antes, mas não soube bem por onde começar. Eu sei que dar o primeiro passo pode parecer assustador, existe aquele medo do julgamento, a dúvida se você realmente precisa de ajuda ou mesmo a confusão sobre qual profissional você deve procurar. E tá tudo bem sentir isso. Por isso, nesse vídeo, nós vamos dar dicas de como você pode encontrar o profissional certo para você. Onde buscar atendimento acessível e por que a persistência no tratamento faz toda a diferença. Tipos de profissionais. Bom, primeiro nós vamos esclarecer uma dúvida que ela é muito comum, que é qual a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra e os outros terapeutas. O psicólogo, ele é formado em psicologia e ele trabalha principalmente com a psicoterapia, que são aquelas conversas que ajudam você a entender os pensamentos, as emoções e compreender melhor os comportamentos. Nós não prescrevemos medicamentos, mas oferecemos diferentes abordagens terapêuticas. O psiquiatra, ele é médico especializado na saúde mental. E aí ele pode prescrever os medicamentos e ele também pode fazer a psicoterapia, embora muitas vezes ele foque muito mais na parte medicamentosa. E aí nós temos outros terapeutas especializados, que são os terapeutas ocupacionais, que eles trabalham com atividades do dia a dia, fonoaudiólogos, que são questões de comunicação, assistentes sociais que ajudam com questões sociais e familiares. E aí sempre fica aquela dúvida, né? Qual que a gente deve procurar? Bom, se você está lidando com ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, autoestima, luto, ou quer simplesmente se conhecer melhor, qualquer um desses profissionais eles podem te ajudar. O importante é que seja alguém qualificado e que você também se sinta confortável. Em casos mais graves, como episódios psicóticos ou uma depressão severa, pode ser necessário um acompanhamento psiquiátrico junto com a psicoterapia. Agora vamos ao que muitos de vocês devem estar pensando. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo particular. Só que, cara, a boa notícia é que existem várias opções acessíveis. O SUS oferece atendimento psicológico gratuito, né? Pode ser através da UBS, que é o postinho de saúde perto da sua casa, ou pode ser um encaminhamento para o CAPS. Esse serviço é gratuito e é um direito seu. Eu sei que às vezes você pode ter que pegar uma fila, dependendo da cidade onde você mora, mas ainda assim é uma excelente opção para quem não está podendo gastar muito e está realmente precisando de ajuda. Uma outra opção muito boa são as faculdades que oferecem atendimento psicológico gratuito ou a um preço bem acessível. Lá você vai ser atendido por alunos estagiários, mas que são supervisionados por professores, né? Então esse atendimento ele vai ser garantido, né, como tem que ser através dessa supervisão dos professores. Uma excelente opção. Uma outra opção também são os próprios psicólogos, né? Os psicólogos, existem muitos deles que oferecem sessões a valores sociais. Então, cabe a você perguntar, né, se esse psicólogo tem atendimento a valor social, se ele tem vaga no momento. Então, pergunta. E hoje, na era da modernidade, né, através da internet e dos celulares, né, existe a modalidade do atendimento online. Esse atendimento ele reduz muito os custos, né, tanto para o paciente quanto para o psicólogo, que não tem que se deslocar, né, até o consultório. Não tem aluguel, essas coisas. No consultório ele pode atender, às vezes, da própria casa, né, e o paciente também pode, né, ficar dentro de casa e fazer a sessão na casa dele. Então é uma coisa bem bacana que pode ter um preço também muito acessível para você, tá bom? Agora, o que você não pode deixar de fazer é deixar de buscar ajuda por questões financeiras. Existem várias opções, essas que eu dei agora para vocês, e cabe a vocês, né, irem atrás dessas opções. Barreiras comuns e como superá-las. Vamos falar sobre aqueles pensamentos que podem estar te impedindo de estar buscando ajuda. Vão achar que sou louco.
Buscar ajuda psicológica é sinal de maturidade e autocuidado, não é sinal de loucura. Mais de 12% dos brasileiros já fizeram terapia. E aí esse número, ele só cresce. Meus problemas não são tão graves assim. Você não precisa estar em crise para estar buscando a terapia. É como ir ao médico. É melhor prevenir do que remediar. Qualquer sofrimento emocional, ele merece atenção. Não tenho tempo. 1 hora por semana pode transformar todas as outras 167 horas da sua semana. E hoje em dia existe atendimento online nos fins de semana em horários bem flexíveis. Vou ter que contar coisas muito íntimas. Você que controla o ritmo. Nenhum terapeuta ele vai te forçar a falar sobre algo que você não está pronto para dividir. A confiança ela se constrói aos poucos, é um processo. E se não der certo? Como qualquer relacionamento, às vezes a primeira tentativa ela não funciona. Só que não desista. Pode ser questão de encontrar o profissional certo para você. Minha família não vai entender. A sua saúde mental é sua responsabilidade. Você pode escolher não contar ou explicar que está cuidando de si mesmo, como faria com qualquer outro aspecto da saúde. Agora tem uma verdade que eu preciso dividir com vocês, né? Terapia não é uma mágica instantânea, não é uma varinha mágica. Mudanças reais levam tempo, né? Podem ser semanas, meses, até anos, dependendo daquilo que você está trabalhando. E isso não é falha sua e nem do terapeuta. É como as coisas funcionam, né? O processo ele precisa de tempo para acontecer. Por isso, a persistência no processo é fundamental para que você consiga ter resultados. E para que esse processo ele seja fluido e eficiente, você precisa se atentar a algumas coisas, né? Você precisa de tempo para a construção de vínculos, porque você acabou de conhecer o psicólogo e o psicólogo acabou de te conhecer. Então ele não sabe como você funciona, ele não sabe como você pensa e você também não sabe nada sobre ele, como ele trabalha, qual é a abordagem dele. Então vocês vão precisar de um tempo para um confiar no outro, né, de maneira genuína, né, para que esse processo ele flua de maneira leve através da confiança. Outra coisa também é que os padrões de comportamento que você tem, eles provavelmente acontecem desde a sua infância. Então não vai ser da noite para o dia que você vai mudar esses padrões de comportamento. Então você precisa dar tempo, né, para que esses padrões, você tome consciência desses padrões e aí sim exista uma interferência nesses padrões de comportamento e que você mude ele aos poucos. Uma coisa também que você tem que se atentar durante as sessões de terapia é que existem altos e baixos nas sessões. Nem toda sessão vai ser aquele divisor de águas, né? Tem sessões que vão ser mais manutenção de uma rotina, uma manutenção de algo que já está sendo trabalhado há algumas semanas, né? E vão ter outras sessões que realmente, né, vão ser divisores de água, que você vai aprender coisas que você nunca tinha visto e que a partir dali você vai ter uma perspectiva diferente para a sua vida, né, para o mundo. E isso vai fazer com que você sinta que houve uma cisão entre o antes e depois daquela sessão, mas nem sempre vai ser assim. E existe também essa questão de camadas, né? As sessões elas são como se a gente estivesse descascando uma cebola. Você vai descascando camada por camada e as sessões são assim. Então existem camadas que são extraordinárias, né? Que você vai enxergar uma coisa assim que vai fazer você ter uma perspectiva diferente da vida. Mas existem camadas que não vão fazer tanta diferença assim, mas que a médio e longo prazo elas são essenciais para você chegar aonde você tem que chegar na sessão. Você tem que ter aquela percepção construída. Às vezes nem uma percepção que o psicólogo vai te falar a verdade assim diretamente. É uma questão que você tem que ir percebendo aos poucos, né, para que isso também não provoque danos emocionais, para que você tenha força suficiente para poder fazer alguma coisa, né? Então, assim, o processo terapêutico, ele é gradual, ele não é da noite para o dia, não é uma poção mágica, então você tem que ter paciência para esse processo. E aqui vão alguns sinais de que a terapia está funcionando para você ficar ligado e perceber se está legal para você. Você se sente mais consciente dos seus padrões,
Você expressa melhor os seus sentimentos, toma decisões com mais clareza, se relaciona melhor com os outros, desenvolve estratégias melhor para lidar com as dificuldades. E se nada disso estiver acontecendo, talvez seja a hora de você conversar com o seu terapeuta. Se passarem entre 8 sessões, por volta de 2 meses, e você não sentir nada disso que eu falei agora, talvez seja porque vocês não se conectaram, você e o terapeuta não conseguiram criar uma conexão terapêutica boa o suficiente para que você sinta isso e tenha progresso. Então talvez seja a hora de você conversar com ele sobre isso, ou até mesmo mudar de terapeuta. Olha, eu sei que dar esse primeiro passo não é fácil. Leva coragem a admitir que nós precisamos de ajuda e ainda mais coragem para realmente buscar essa ajuda. Mas aqui está a coisa. Você já deu o primeiro passo, que é assistir este vídeo. E isso mostra que você se importa com seu bem-estar e está disposto a fazer algo realmente a respeito. E lembre-se, não existe problema pequeno demais ou grande demais para a terapia. Existe apenas você merecendo cuidado e atenção. A sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Você não vai hesitar em ir ao médico se tiver com dor física. Então não hesite em buscar ajuda quando a sua alma estiver doendo. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like e se inscreve aqui no canal. Conta pra gente nos comentários qual que é a sua maior dúvida sobre começar uma terapia. Eu leio todos os comentários e eu posso fazer um vídeo específico sobre a sua pergunta. E lembra, o primeiro passo é mais difícil, mas é também o mais corajoso. E eu tenho certeza que você consegue. Até a próxima!